Garantiu gratuidade no transporte público para o eleitor que vai votar nesse segundo turno, em Vitória da Conquista. A ação foi da Defensoria Pública do Estado. A Justiça determinou a divulgação da gratuidade em 24 horas e multa de R$300 mil em caso de descumprimento da medida. A gratuidade no transporte público para todos os eleitores foi determinada pela Justiça depois de uma ação da Defensoria Pública Estadual. E nesse domingo, o eleitor não vai precisar pagar passagem de ônibus para chegar ao local de votação. A Defensoria Pública, ela tem feito um trabalho junto a essas eleições, de disponibilizar o transporte, o acesso ao transporte para todos os eleitores, no dia das eleições. Segundo o coordenador regional da Defensoria Pública Estadual, desde o primeiro turno das eleições foi solicitado ao município a gratuidade no transporte público, assim como a mesma quantidade de ônibus que circulam durante a semana no dia da votação. A Prefeitura não aceitou a proposta de liberar o pagamento da passagem. No primeiro turno, recebemos aqui de Vitória da Conquista a resposta de que o município disponibilizaria o transporte público, de forma ampla, na mesma forma dos níveis da semana, para o dia da eleição, mas não disponibilizou a gratuidade, o que foi também repetido também agora, a mesma resposta foi repetida no segundo turno. Houve também novos envios de ofícios pela nossa coordenação de direitos humanos e o município de Vitória da Conquista respondeu da mesma forma que no primeiro turno. Iria ampliar a frota de veículos para o dia das eleições, para facilitar esse acesso, mas não disponibilizaria gratuidade para os eleitores. Por isso, nesse segundo turno, a ação civil pública da Defensoria Pública Estadual e a determinação da Justiça garantem a gratuidade na passagem de ônibus municipal. A decisão judicial saiu ontem à tarde. Nela, o juiz Reno Viana Soares determinou que o transporte gratuito seja garantido aos eleitores de Vitória da Conquista com circulação da frota total, incluindo a zona rural. Facilitação do acesso do eleitor às sessões de votação faz parte desse processo. E é que justamente isso é interessante frisar que quanto mais pessoas, quanto mais eleitores participem também desse processo eleitoral, mais legítima também é o processo eleitoral, é a legítima eleição. A Justiça também determinou que dentro do prazo de 24 horas a notícia da gratuidade do transporte público no dia do segundo turno das eleições seja amplamente divulgada, inclusive dentro dos ônibus. Além disso, a Justiça também fixou uma multa de R$300 mil em caso de descumprimento da gratuidade. A Justiça alerta que é permitido às prefeituras fornecerem transporte gratuito, mas é proibido por lei que os candidatos ofereçam transporte ou carona aos eleitores no dia da votação. O ministro Barroso, em sua decisão recente, ele modulou esse efeito e entendeu que não haveria justamente essa incidência de crime eleitoral e que os municípios ficassem à vontade para justamente disponibilizar o transporte de forma gratuita para esses eleitores. Para os eleitores, a gratuidade no transporte público é uma medida importante para garantir o exercício da cidadania. Achei muito bom, que vai ajudar muita gente a votar. Pois é, a Justiça determinou que a Prefeitura de Vitória da Conquista coloque ônibus à disposição do eleitor no próximo domingo e sem o pagamento da passagem, catraca livre. Mas a Prefeitura de Vitória da Conquista disse que não acatou a decisão e que não tem condições para colocar ônibus grátis para o eleitor no próximo domingo. A Prefeitura disse que vai colocar 101 veículos à disposição do TRE, mas sem passagem de graça. Segundo a Prefeitura, a imposição da Defensoria Pública Estadual não se adequa ao verdadeiro interesse público, pois produziria impacto financeiro severo não previsto aos cofres públicos. Bom, Bahia Meio Dia abriu espaço para a Prefeitura de Vitória da Conquista explicar isso para a comunidade, mas a Prefeitura não compareceu e enviou essa nota. A administração de Vitória da Conquista vai descumprir uma ordem judicial? É isso mesmo? R$300 mil a multa que vai pagar pelo descumprimento e está alegando que não vai colocar o ônibus de graça porque não tem condições financeiras para isso. Não é incoerência? Isso não é uma incoerência? Né? Como é que a Prefeitura descumpre uma ordem da Justiça? Não vai recorrer?
Quando se tem uma ordem que a gente não concorda, a gente recorre no próprio Poder Judiciário. Deve recorrer, mas dizer que não vai cumprir, eu acho complicado, né? Ordem judicial a gente cumpre, né? Se cumpre. E 300 mil de multa. Complicado. Gente, a Polícia Rodoviária Federal montou